Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ler final do capítulo 12, verso 31, segunda parte do verso 31, entrando pelo capítulo 13. 1 aos Coríntios 12, 31, segunda parte, até o final do capítulo 13. Palavras do apóstolo Paulo, inspirado por Deus. E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como num espelho de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, porém o maior deles é o amor. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos mais uma vez. Pedimos, nosso Pai, que o Senhor ilumine o nosso entendimento, a compreensão desse capítulo tão importante da Tua Palavra, e que o Senhor aplique o ensinamento do apóstolo inspirado por Ti aos nossos corações. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a igreja de Corinto era uma igreja que estava muito preocupada em obter dons espirituais, porque ela entendia que aquilo era a marca da verdadeira espiritualidade. O apóstolo Paulo, porém, aqui no capítulo 13 da sua primeira carta, procura trazer a igreja para o caminho certo. Existe algo que é mais importante do que o exercício de dons espirituais, ainda que esses dons sejam extraordinários, que é o amor. Isso é o que ele diz aí no final do capítulo 12, no verso 31, segunda parte, quando ele diz: e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Há um caminho mais excelente do que ser uma igreja onde todos os dons espirituais se manifestem na forma máxima, e esse caminho é o amor. O apóstolo Paulo está fazendo isso porque a igreja de Corinto, apesar de buscar os dons espirituais, era uma igreja extremamente problemática. Era uma igreja que estava dividida, era uma igreja que tinha problemas de imoralidade, havia um irmão processando o outro por conta de uma herança e tinha levado o assunto para os tribunais da cidade. Havia muitas dificuldades morais e espirituais na vida da igreja de Corinto, embora teologicamente fosse uma igreja onde não há reparo. Paulo não faz nenhuma crítica doutrinária à igreja, a teologia da igreja era boa, o problema era a reação e a relação dos irmãos entre si, que era extremamente complicada. Por isso, para uma igreja assim, Paulo escreve: eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente, que é exatamente o amor, que era o que estava faltando àquela igreja. Faltava amor entre os seus membros e dos membros para com Deus. São três coisas que Paulo diz aqui para destacar a importância do amor em contraste com os dons espirituais. Primeiro, só o amor no final é que conta, do verso 1 até o verso 3. Depois, o amor sempre triunfa, do verso 4 até o verso 7. E, por fim, só o amor permanece, do verso 8 até o verso 13. Vejamos o que Paulo nos ensina aqui. Em primeiro lugar, só o amor é que conta, do verso 1 até o verso 3. Note a estrutura da passagem. Ele diz, no verso 1, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos,
Verso 2, ainda que eu tenha um dom de profetizar, e ainda na metade do verso 2, ainda que eu tenha tamanha fé, e verso 3, ainda que eu distribua todos os meus bens. Esse ainda que significa, é o que chamamos de uma hipérbole. Não quer dizer que essas coisas aconteçam e que sejam verdadeiras, mas que ainda que acontecessem, o amor seria maior do que elas. Quando ele diz, ainda que eu falasse língua dos homens e dos anjos, ele não está dizendo que existe alguém que tenha o dom de línguas e que seja capaz de falar em todos os idiomas humanos ou falar na língua dos anjos. Ele está dizendo que ainda que houvesse, o amor ainda seria maior. Se essa pessoa não tivesse amor, isso aí não valeria nada. A mesma coisa no verso 2, ainda que eu tenha um dom de profecia e conheça todos os mistérios e todas as ciências. Não existe, ainda que tivesse um profeta que conhecesse todos os mistérios de Deus, tivesse todo o conhecimento espiritual, se esse profeta não tivesse amor, ele nada seria. Mesma coisa na metade do verso 2, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes. Ou seja, mesmo que tivesse alguém que tivesse uma fé desse nível, e não existe, porque até hoje ninguém sabe disso, que alguém tenha transportado um monte pela fé, ainda que tivesse uma pessoa com uma fé desse porte, se ela não tivesse amor, nas palavras do apóstolo Paulo, nada seria, último ponto no verso 3, ainda que eu distribuísse todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, não é comum, mas ainda que houvesse alguém que desse tudo que tem aos pobres e que entregasse o seu corpo para ser queimado por conta do amor de Cristo, se essa pessoa não tivesse verdadeiro amor, porque alguém pode fazer esses atos religiosos e não ser motivado pela coisa certa, que é o amor a Deus e amor ao próximo, essa pessoa nada seria. Ou seja, em outras palavras, o que conta no final é o amor. Você pode ser um profeta, você pode falar em línguas, você pode ser um teólogo, você pode ser uma pessoa instruída, você pode ter boa doutrina, você pode ter todas estas coisas, mas o que vai contar no final, nas palavras de Paulo, é o amor. Se você não tiver amor, no verso 1, você é como o símbolo que retine, faz muito barulho, mas é oco. Não é? No verso 2, você tem o dom de profetizar e o dom da fé, mas no final, diz aí no verso 2, se não tiver amor, você não é nada. E também no final do verso 3, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Não me adianta aqui nesse mundo, nem no mundo vindouro. Então, portanto, o que conta é o amor. Por isso que aquela igreja, ela estava indo no caminho errado. Ela estava buscando dons espirituais. Não é que é errado buscar dons espirituais. O problema é quando se dá prioridade a isso e se esquece de algo mais importante, que é o amor. Podemos dizer a mesma coisa com relação a outras igrejas que dão prioridade a determinadas coisas que são boas, que são legítimas, mas esquecem de cultivar o amor, o relacionamento dos membros, esse amor que, no final das contas, é o que vai contar. A segunda parte do que Paulo está dizendo, está aí do verso 4 a 7, ele está falando que só o amor triunfa. Ele faz isso da seguinte maneira, ele fala do amor como se fosse uma pessoa, é o que a gente chama de personificação. Ele fala do amor como se fosse uma pessoa. E aí ele vai dizer o que é que o amor é, o que é que o amor não faz e o que é que o amor faz. Para isso, com isso, deixar claro do que tipo de amor ele está falando, porque os coríntios poderiam pensar que amor, como muita gente pensa hoje, que amor é uma questão de sentimento, é você sentir alguma coisa boa por alguém, uma disposição assim, um sentimento gostoso e uma disposição positiva para com aquela pessoa. Amor, biblicamente falando, não tem nada a ver com sentimento, nada a ver, é atitude, é ação, como Paulo demonstra aqui, para não deixar dúvida de que tipo de amor ele está falando, do verso 4 até o 7, ele fala do amor como se fosse uma pessoa dizendo o que é que o amor é, o que é que ele não é, o que faz e o que não faz. E ele aqui está falando de atitudes. Ele começa dizendo o que é que o amor é, no verso 4. O amor é paciente e bondoso. Duas atitudes, não tem nada a ver com sentimento. O amor é paciente e ele é bondoso para com as outras pessoas. O que é que o amor não faz? Metade do verso 4 até metade do verso 6. O que é que o amor não faz? O amor não arde em ciúmes, o amor não se envaidece, o amor não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente,
não busca os seus interesses, não se irrita e não se ressente do mal. Então, o amor que Paulo está dizendo, que é maior do que os dons e que é o que conta no final, é essa atitude, é uma pessoa, esse amor, quando existe, faz com que a pessoa não tome esse tipo de atitude aqui, ou seja, ela não fica com ciúme das outras. Quando vê o irmão prosperar, em vez de ficar com inveja, glória a Deus, né? Deus abençoe o irmão, ele não tem ciúme, ele não se envaidece das coisas que ele tem, da sua prosperidade espiritual ou financeira, ele não vive contando vantagem e querendo aparecer diante dos outros. Ele não é orgulhoso, altivo, que não pode ser corrigido, que não pode ser repreendido, que não pode se humilhar e aprender. Quem é cheio de amor, ele é humilde, em outras palavras. O amor não se conduz de forma inconveniente. Existe entre certo e errado um espaço onde o que vai valer é o bom senso e a conveniência. Tem coisas que a Bíblia não proíbe, tem coisas que a Bíblia não ordena. No meio, gostaríamos que o mundo fosse preto e branco, mas não é. Tem uma larga zona cinza, onde vai valer princípios como o amor, a conveniência e o bom senso. O amor sempre caminha no caminho do bom senso, do que é conveniente, o que é que convém. O que é que convém? Porque às vezes tem coisas que são certas, mas você tem que saber o tempo e o modo de falar as coisas, como diz Eclesiastes capítulo 8, verso 5. Responder com sabedoria e dizer as coisas com sabedoria. Não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses. Uma pessoa que é cheia desse amor, ela busca o interesse do próximo. Ela não faz as coisas por motivo pessoal. O que é que eu ganho com isso? O que é que eu levo nisso? Em que é que isso vai me promover diante dos outros? Ela não faz isso. Ela não se irrita. O amor, né? A pessoa que está cheia de amor, ela não é uma pessoa que fica irritada com facilidade. Sempre vai ter uma raivinha, né? Mas não é uma pessoa conhecida por ser uma pessoa ranzinza, mal-humorada, que sempre está reclamando de tudo, para quem todas as coisas estão erradas. O amor não se irrita e não se ressente do mal que lhe fazem. Aqui nesse mundo, pessoas vão nos fazer mal. Você sempre vai ser alvo do mal que alguém vai lhe fazer, intencionalmente ou intencionalmente. Uma pessoa que é cheia de amor, ela não se ressente disso, do tipo assim, guardar aquilo no coração e dizer, eu vou me vingar quando chegar a hora. Quando chega a hora, eu vou me vingar. A pessoa fica ressentida, não pode nem ver a outra, não consegue nem orar mais pela outra. Aqui nesse mundo, você vai ser alvo do mal que as pessoas vão lhe fazer, ou intencionalmente, ou sem querer, ou em verdade, ou em falsidade. Mas, se a gente for viver na codependência do que fazem para nós, nossa vida vai ser completamente destruída. E aqui está o grande poder do amor. O amor triunfa sobre o mal que fazem sobre nós, porque não se ressente, não fica ressentido do mal que nos faz. E o amor não se alegra com injustiça. O amor quer que a verdade, é isso que vai Paulo dizer em seguida, que a verdade triunfe. O amor não tem prazer quando uma injustiça está sendo cometida, quando um erro está sendo cometido. Amar não significa você passar pano por cima, passar pano, fazer vista grossa, porque o verdadeiro amor, ele não se alegra com injustiça, ele quer que a verdade, a justiça triunfe, e ele vai promover essa justiça da maneira correta, da maneira bíblica, de acordo com o que está dito aqui que é o amor. Então, o que é que o amor é, o que é que o amor não faz, e o que é que o amor faz? Final do verso 6, o amor se alegra com a verdade, ele se alegra com a verdade. É isso que faz uma pessoa que é cheia de amor, ela fica feliz quando a verdade é dita, quando a verdade é ensinada, quando a verdade é praticada. O amor se alegra com a verdade, e tem mais, o que é que o amor faz? Verso 7, o amor tudo sofre, aqui nesse mundo nós vamos sofrer muito, e sofrer o que os outros fazem com a gente, mas o amor tudo sofre, sofrer aqui é sofrer humildemente, diante de Deus, colocando a angústia, a injustiça na mão de Deus. O amor tudo sofre, tudo crê, não é que ele é crédulo, mas ele espera o melhor das pessoas.
Ele não vive desconfiado, sempre pensando que a pessoa quer fazer mal, mas ele tudo crê no sentido de que ele sempre espera que as pessoas estão certas, que as pessoas querem o bem, que as pessoas querem fazer o melhor. O amor tudo crê, tudo espera. A expectativa de coisas boas não é pessimista, né? Ah, meu Deus, acabou, né? Não vai dar certo. Sempre pensando coisas ruins. Não, o amor, ele tudo espera. Ele não é um ilusório, não é uma pessoa boba, não é ingênua, simplória. Ele sabe que o mundo é um mundo ruim, que é um mundo mau, que está no maligno, mas ele sempre espera porque ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas. E o amor tudo suporta. Coisas boas, aliás, coisas ruins que nos acontecem, como eu já disse 3 vezes, vou dizer a 4ª, aqui nesse mundo as pessoas vão nos fazer mal, nós vamos passar por sofrimento, nós vamos ficar doentes, nós vamos passar por angústias, por dificuldades. Esse mundo é um vale de lágrimas até a vinda do Senhor Jesus, mas o amor tudo suporta, humilde diante de Deus, diante das dificuldades que esse mundo nos traz aqui. O último ponto de Paulo, que vai do verso 8 até o verso 13, é que só o amor permanece. Lembre, o que Paulo está querendo fazer é mostrar para a igreja de Corinto qual é o caminho mais excelente para a igreja. O caminho mais excelente para resolver os problemas da igreja é o amor, porque ele é superior aos dons espirituais, por causa do que ele faz, não faz, é e não é. Você vê que essa descrição mostra como o amor triunfa sobre todos os males. E por último, para encorajar os coríntios, ele diz que o amor permanece para sempre. Enquanto que os dons espirituais, que eram o alvo da igreja de Corinto, haveriam de passar, o amor vale aqui para essa vida e para a vida eterna. Porque na eternidade, de todas as virtudes, comparado com os dons e outras virtudes cristãs, o que vai ter é amor. Lá na eternidade, o modo de vida dos eleitos e dos salvos é o amor perfeito entre nós, na igreja triunfante e gloriosa, e de nós para com Deus. E experimentar o amor de Deus plenamente por nós. É isso que ele vai dizer aqui, mas vamos ver como ele faz isso. Primeiro, ele diz aí do verso 8 a 10 que os dons tão queridos pelos coríntios, eles haveriam de terminar quando viesse o que Paulo chama aqui de completo. Verso 8, o amor jamais acaba. O amor jamais acaba no sentido de que ele nunca vai deixar de ser a vontade de Deus para o seu povo. Ele não está falando de amor em termos pessoais, porque tem hora que o amor acaba mesmo, né? Mas não é isso que ele está dizendo. Ele está falando de que o amor sempre vai ser a vontade de Deus para o seu povo. Mas profecias, línguas e ciência, verso 8, isso tudo vai passar. Isso vai passar. Ele está citando os 3 dons prediletos da igreja de Corinto. Por que vai passar? Verso 9. Porque o nosso conhecimento aqui é incompleto. O conhecimento que nos vem através dos dons espirituais. A Bíblia e a revelação que Deus nos dá aqui nesse mundo, ela é suficiente, mas ela não é completa, ela não é total. A Bíblia é suficiente, mas não é exaustiva. O conhecimento que nós temos de Deus através da sua Escritura e através do que Ele nos revela pela pregação da palavra e outros meios, esse conhecimento é incompleto, Os dons, portanto, eles passarão porque são para esse lado de cada eternidade. No verso 10 ele diz, contrastando com o verso 8 e 9, mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. A Almeida atualizada, em vez de completo, tem o perfeito. A dificuldade é a tradução do grego, a palavra teleio, ou a palavra teleios no grego, significa algo que é completo, algo que terminou, algo que é maduro. Então, todas essas nuances estão presentes aqui. O que Paulo está dizendo é que vai chegar alguma coisa completa que vai anular a necessidade dos dons que são incompletos. Então as pessoas têm perguntado o que é esse completo, o que é esse perfeito que Paulo fala aqui, que quando vier os dons cessarão. Alguns acham que Paulo está falando do próprio amor. Quando a igreja aprender a amar, ela não vai precisar mais de dons. Eu não preciso nem desconstruir essa interpretação, é óbvio que não é isso que está falando. A outra tentativa é dizer que o completo aqui é a Bíblia,
quando a Bíblia estiver completa, a revelação estiver completa, nós não vamos precisar mais dos dons espirituais. Uma boa regra de interpretação é você sentar do lado de lá, sentar lá na igreja de Corinto e ouvir o apóstolo Paulo, você pensar como um Corinto do primeiro século. Será que um crente de Corinto no primeiro século entenderia o completo aqui como sendo a finalização do cânon que só foi reconhecido no século IV? Depois de um longo processo de canonização? Não tinha como, porque Paulo queria ser entendido. O completo aqui, essa é a explicação inclusive de João Calvino, é a vinda de Cristo. Quando Cristo vier e ele introduzir o estado eterno. Então aí sim eu vou ver, eu vou entender e eu vou saber completamente. Até lá, Paulo usa duas ilustrações. Eu sou como um menino, verso 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. A igreja agora vive na fase da meninice. Quando Cristo vier, a igreja vai virar adulta. Ela vai alcançar o alvo pela qual Deus, ou para o qual Deus a elegeu e predestinou antes da fundação do mundo. Até lá nós somos como um menino e fazemos muita meninice, a verdade é essa, né? Fazemos muita criancice, muita bobagem, muita imaturidade, mas somente quando vier o que é completo, quando Cristo vier, é que nós vamos deixar as coisas de menino. Até lá a gente sofre com a nossa meninice, a nossa infância espiritual, querendo avançar, mas limitados pela nossa subjetividade, nossa pecaminosidade e coisas assim. Segunda ilustração é do espelho, no verso 12. Agora vemos como no espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Quando ele fala de espelho aqui, a gente não pode projetar os nossos modernos espelhos. Sabe aquele espelho que você tem lá no seu banheiro, né? Que reflete perfeitamente, tem até umas luzes, você aperta assim, tem a luz e fala bonito, tem até aqueles grandão assim que aumenta 4 vezes para você tirar a espinha da cara, né? Tem aquele espelho tudo. Quando Paulo fala de espelho, na época dele, espelho era uma superfície de bronze polido. Por mais polida que fosse, nunca a imagem era perfeita. Hoje em dia é. A gente olha no espelho e vê exatamente quão feio nós somos, com toda a perfeição. Mas naquela época é como um capô de um carro, mais ou menos onde você olha, né, um carro polido, e você vê mais ou menos como você era. Os espelhos eram assim naquela época. Eu estou dizendo isso para poder a linguagem de Paulo aqui fazer sentido. Agora vemos como no espelho de forma obscura. Era assim que se via no espelho naquela época, era obscura a imagem, não é como hoje. E aí Paulo diz, então, mas quando vier o que é completo, eu verei face a face. Então está claro que está falando da vinda de Cristo. Quando o Senhor Jesus vier, nós então veremos face a face, nós conheceremos todas as coisas que nos forem possíveis conhecer, nosso conhecimento será completo, e então os dons espirituais não serão mais necessários. O ponto do apóstolo Paulo aqui é esse aqui. Igreja, vocês têm que se preocupar e se concentrar naquilo que é mais importante. Cultivem o amor entre vocês, porque o amor é que conta mais do que os dons espirituais. O amor é a solução para todos os seus problemas por causa daquilo que ele é, faz e não faz. E terceiro, porque o amor permanece para sempre. Verso 13, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, porém o maior deles é o amor. Por que o amor é o maior deles? É porque fé, quando Cristo vier, nós não vamos precisar mais. Fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Quando Jesus vier, eu vou vê-lo face a face, eu não vou precisar mais de fé. A fé termina quando Cristo vier. A esperança, que é a segunda qualidade que ele coloca aqui, ela só vai valer até quando Cristo vier. A minha esperança de ver o meu Salvador, quando fala esperança aqui, no grego não tem a conotação que tem o português. O português, quando a gente fala esperança, eu espero, tem uma margenzinha de dúvida, mas no grego não tem. Esperança é certeza, é chamada de esperança porque ainda não se concretizou. A gente está esperando aquilo que a gente sabe que vai acontecer. Então nós temos esperança certa de que vamos ver o Senhor Jesus. Quando Ele vier, eu não vou precisar mais de esperança. A esperança vai embora. Mas tem uma coisa que vale hoje
e que vai continuar a valer depois que Cristo vier, que é o amor. Por isso que o maior de todos é o amor. E é esse o foco da igreja. A comunidade deveria crescer nisso, nos relacionamentos, que inclui perdão, que inclui transparência, que inclui conversa, que inclui humildade, que inclui fazer aquilo que a Bíblia diz aqui que o amor faz e não fazer aquilo que a Bíblia diz que o amor não faz. E aí, nesse sentido, a igreja de fato vai ser uma igreja madura e uma igreja espiritual. Ela pode ter todos os dons como a igreja de Corinto tinha, mas era uma igreja imatura, era uma igreja que não era espiritual. Eu quero concluir com algumas aplicações para nós. Primeira delas, lembrar que o amor aqui não tem nada a ver com sentimento. Se você vai com a cara da pessoa ou não. Se você se sente, tem alguma afinidade com a pessoa ou não. O amor, ele é ação, ele é atitude, não importa para quem seja. Se você gosta da pessoa ou não, amar a pessoa significa fazer o bem ou deixar de fazer o mal, conforme aquilo que nós vemos aqui. Não tem nada a ver com o sentimento. Segunda coisa, que esse é o critério da verdadeira espiritualidade. Você vê que Paulo diz, uma pessoa pode falar em línguas, profetizar, ter conhecimento, dar grandes doações para os pobres, para os necessitados, mesmo passar um martírio, mas ainda assim uma pessoa pode fazer isso sem amor, fazer pelos motivos errados. E é possível fazer. Religiosos fazem coisas pelos motivos errados. Pessoas não convertidas, elas são capazes de fazer atos religiosos que não provêm de um coração regenerado, que ama a Deus, ama os irmãos verdadeiramente. Terceira coisa, o nosso foco, portanto, deve ser a busca do pleno amor cristão, que é o caminho mais excelente. E a última coisa que eu queria dizer é que amor aqui não é um dom. Eu lamento muito a nossa tradução Almeida, que encabeçou essa seção final do verso 31, colocando: o amor é o dom supremo. Amor não é dom. Dom é uma capacidade ou uma habilidade que Deus, pelo Espírito Santo, concede a crentes para que eles sirvam no reino de Deus. Amor é fruto do Espírito para todos. Porque quando diz amor é o dom supremo, dom alguns têm, outros não têm. Uns falam em línguas, outros não. Uns pregam e outros não. Outros cantam e outros não. Então, dom é uma questão de você poder ter ou não. Deus dá a quem Ele quer, diferentemente. Se você disser que amor é um dom, alguém pode dizer, Deus não me deu esse dom, portanto eu morro de raiva dos meus inimigos e eu estou certo, Deus não me deu o dom do amor. Não, querido, amor não é dom, infelizmente. Vocês sabem que o negrito aqui não foi Paulo que escreveu, né? Esse subtítulo aqui é a Sociedade Bíblica do Brasil que fez. Troca aí, risca aí, em vez de dizer amor é dom supremo, põe o amor é o fruto supremo do Espírito Santo. E aí todos têm que ter. Todos. É para você, é para mim, é para o jovem, para o adulto, o homem, mulher, todos crentes em Jesus, eles têm que viver essa vida em amor. Que Deus nos dê um derramamento do seu amor, queridos. Que essa igreja seja uma igreja que, de fato, seja madura nesse sentido. E aqui eu deixo o meu apelo prático. Examine o seu coração. Diante dessa exposição, tem alguém com quem você precisa se reconciliar? Tem alguém a quem você precisa pedir perdão? Tem alguém a quem você precisa fazer o bem? Tem alguém com quem você está ressentido? Existe alguma coisa que você possa fazer para abençoar, ajudar a vida de alguém? Esse é o ponto da passagem que eu queria deixar aqui para nós nessa manhã. Vamos orar. Te damos graças, Pai, pela Tua palavra. Te damos graças porque ela é como espada que penetra no nosso coração. Confessamos, ó Deus, que nem sempre estamos preocupados com isso, estamos mais movidos pelo nosso interesse, por aquilo que nos afeta, nos atinge, e nós pedimos, ó Pai, que Tu nos ajudes a amar de verdade, como Teu Filho, que é a representação e a personificação do amor mais completa que nós temos. Nos ajuda, Senhor, a ser mansos e humildes de coração e abençoar as pessoas ao nosso redor e buscar o bem delas. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.